meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. E assim, no nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar aqui, meu Pai, que o Senhor é tudo em nossas vidas, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Obrigado por essa manhã na Tua presença, que nós podemos louvar e bendizer Teu santo nome, Pai. Abençoa a Tua igreja, reunida em casas, reunida em templos. Que o Senhor venha falar conosco esta manhã no nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Aceite o nosso louvor como aroma suave e agradável, Pai. Mesmo com falhas, com erros, mas é tudo feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nós fazemos o nosso melhor para o Senhor, Pai. Mesmo assim, é pouco. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos agradar o Teu coração, fazer aquilo que agrada ao Senhor, meu Deus. Nos abençoe como igreja, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco esta manhã. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amados, mais uma vez. Um culto meio um pouco diferente. Travou aí, filho? Tá tudo ao vivo? Sentado agora. Nós estamos adaptando ao novo. Por que nós estamos aqui? Porque o nosso templo está sendo reformado. Sendo tirar todas as janelas, todos os trincados, dar uma cor nova. Para quando puder voltar, estarmos com vocês aí no nome de Jesus. Quero agradecer a todos aí que têm contribuído, lembrar da Sexta aí do Amor. Nós estamos terminando um mês, vai começar outro, e tem muita gente que precisa ser auxiliado, e a nossa equipe aí, tanto a Junta Diaconal como as mulheres da SAF, com muito carinho, tem levado até essas pessoas estas cestas. E eu quero agradecer a todos que participam. Você faz parte dessa história. São histórias que nós vamos ficar sabendo só quando o nosso Senhor Jesus voltar. De como nós multiplicamos e abençoamos vidas. Como nós podemos ser bênção na vida das pessoas da nossa cidade, onde Deus nos plantou. Deus te abençoe aonde você estiver aí. Se você está em outra cidade e quer compartilhar e ser bênção na cidade de Frutal, liga para nós durante a semana. Tem a conta aí também, se você quiser fazer um depósito ofertando para essa turma, é só ligar e falar, ó, fiz um depósito no valor de tal, é para ajudar na Cesta do Amor aí, vai ser bem-vindo no nome de Jesus. Tá aí aparecendo a conta aí, né? Amém. Deus continue abençoando, viu, amado? E muito obrigado a todos que entenderam o chamado do Senhor, todos que têm sido fiéis, seus dízimos, suas ofertas, têm suprido as necessidades, tanto que está dando para a gente
fazer reforma na igreja, comprar os aparelhos para transmissão, para melhorar a qualidade. Muito em breve nós teremos cada vez uma qualidade melhor aí das nossas transmissões. Abra sua Bíblia. 1 Crônicas, está aparecendo aí na tela. Primeiro livro das Crônicas aí, capítulo 10. Queria partilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração nesses dias. E ela começa aí do capítulo 10, versículo 13 e 14. Primeiro livro das Crônicas 10, 13 e 14. Vamos ler comigo? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram a necromante, e não ao Senhor, e por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa manhã. O Senhor vem com a tua sabedoria do alto. O Senhor cumpra Lucas 12, 12 na minha vida. Aquece o meu coração, como o Senhor diz em Salmo 104, 4. Dirijo as palavras dessa manhã ao coração do teu povo. Desperta-nos para ti. Que possamos entender os processos e despertar para a direção do teu Espírito nas nossas vidas. No nome de Jesus que nós clamamos a ti. Amém. Mas isso é um texto que fala de uma forte transição. Um tempo de mudanças. Um tempo em que sai rei e entra rei. E a mudança, o tempo de mudança, dessa transição que já havia anunciado por Deus, do qual Deus falou que tinha escolhido, aborrecido de Saul, e já escolhido um homem segundo o seu coração, no caso, Davi. De lá para cá, Davi entra no palácio com a harpa, louvando ao Senhor e sendo instrumento de libertação daquele espírito opressor da vida do rei Saul. E ele depois passa a guerra derrubando aquele gigante, e então agora ele passa a ser do exército, mas por ele matar milhares, enquanto Saul matava milhares, ele matava 10 milhares, e era assim que as mulheres cantavam na rua. Ele foi perseguido pelo próprio rei e teve que fugir, e foi parar na terra dos filisteus, ali naquela região de Ziclag, aquela cidade que o rei deu para ele, o rei dos filisteus. E então ele fica ali até aqui, até esse contexto, a morte do rei Saul naquela guerra. Enquanto Deus faz a transição, aqui é o momento de transição de Israel, que é o momento quando Davi passa agora a ser ungido rei, novo reinado, tudo novo, uma transição com dor, com morte do rei e da sua família. Encerra-se um começo de uma história de um rei escolhido pelo povo de Deus e pedido pelo povo de Deus. Naquela época eles pediram ao profeta Samuel, que eles também queriam um rei como todos os outros países tinham. E então Deus dá esse rei, e esse rei agora chega ao fim desse legado, e agora Deus põe um rei segundo o seu coração. Um tempo de transição, tudo novo. E é nessa história aqui que eu queria ponderar com vocês nessa manhã sobre quando as transições acontecem. O que nós temos que fazer? É perceptível aos nossos olhos que nós temos vivido uma transição nesses dias. Quando 2020 começou como todos os outros, e como todos os outros nós tivemos a festa de passagem de ano novo, como todos os outros a gente desejou a todos que o ano de 2020 fosse melhor do que o ano passado, fosse diferente. Como todos os outros anos a gente achou que esse ano seria melhor. E aos nossos olhos, só aos nossos olhos, tudo parece que está sendo o pior ano de todos os tempos em que nós já vivemos. Porque tudo parou.
ano de transição, do qual os grandes especialistas dão várias dicas, 10 dicas para mudar isso, 10 fases para o processo, e depois voltam atrás em algumas dicas. Um ano que até aqueles que estudaram para esses tempos de crise não estão sabendo qual a direção tomar. Em tempos de transições como esse, o que a gente deve fazer? Eu queria trazer essa palavra baseada nesse tempo em que Davi agora, ele também passa por essa transição. Reinado, tudo que aquele reinado levava, o legado, o que eles faziam, Deus sepultou com Saul. Agora é um novo reino, uma nova direção. Segundo o coração de Deus. Deus falou assim: achei um homem segundo o meu coração. Agora vai ser assim. E é um tempo de transição. Nesse tempo de transição, onde tudo muda, onde sai de um eixo, vai para outro eixo, quais são os princípios que a gente deve tomar? O mesmo que há nessa história. E eu quero te convidar depois a você caminhar aqui no capítulo 11, no capítulo 10, no capítulo 12 de 1 Crônicas, quando Davi toma ali Jebus e se torna Jerusalém, a grande fortaleza e a casa de Davi. E então os exércitos das tribos começam a vir e se apresentar a esse rei, reconhecer ele como rei. E aqui começa uma nova fase. E nessa transição, nós precisamos observar alguns versículos que vai nos dar algumas dicas do novo começo. Quando o novo não é normal. Porque agora vai passar por um homem que Deus falou assim: esse aqui é segundo o meu coração. Esse é o novo normal. Um homem que eu achei e que anda segundo o meu coração. E Deus dá algumas diretrizes aqui para nós. E eu queria te dar essa diretriz. Quando as transições acontecem, o novo normal, o que a gente deve fazer? O primeiro princípio que aconteceu aqui, 1 Crônicas 11:1, olha aí. Então todo o Israel, abre a sua Bíblia aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 1 agora. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. O tempo do novo, amados. Primeira coisa que nós precisamos observar para que esse novo dê certo, para que a transição aconteça de um modo que não afete tanto aquilo que Deus tem para o seu povo, nós temos que entender, embora há tribos diferentes no povo de Deus, nós somos o mesmo povo. Aqui é o momento em que as tribos se unem de novo. Elas haviam separado e rasgado o reinado. E aqui elas se unem de novo debaixo de um só rei. E a declaração deles é: somos do povo que tu és. Somos todos um povo. Nós somos do povo que tu és. No tempo de crise, no tempo dos fins, existe uma oração que ecoa desde o tempo de Jesus, da última oração que ele fez, escrita lá em João capítulo 17, na última ceia, quando Jesus reúne com seus discípulos e passa o seu legado e os princípios de quando ele partisse e ele morresse, o que ele queria que os seus discípulos fizessem. E na oração sacerdotal, no capítulo 17, nós já pregamos outro dia sobre ela, no versículo 21, é exatamente esse princípio que acontece aqui em Crônicas, que está lá na oração do Filho de Deus, para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que declaram que são servos de Deus, para aqueles que confessam a Jesus como Senhor, independente se são presbiterianos, batistas, assembleianos, quadrangulanos, ou outros mais, independente se obedece mais, se obedece menos, se está na lei tal, se está na lei Y, se é reformado, se é maltratado, se é o que é, se é filho de Deus, se confessa o nome de Deus. Nós temos que entender que em momento de crise como este, de transição do novo, nós temos que entender uma coisa, amados. Não existe mais aquele tempo que a gente vivia até fevereiro, até o último culto do primeiro domingo de março. Não vai existir mais um sentado do lado do outro, abraçando na porta, beijando no rosto. Essa vacina vai demorar no mínimo 1 ano e meio
até ela ser aprovada, até sair para a cura desse vírus. Até lá, temos que usar máscaras, lavar as mãos, trocar microfones, evitar abraços, evitar aglomerações. 1 ano e meio, presta atenção, irmão. Nós não podemos andar iludidos. Nós estamos num processo de guerra contra um vírus que todas as nações estão. O normal já não existe. E nesse novo normal nós precisamos, nesse momento, pensar e saber que maior do que as nossas diferenças é a nossa missão. O que não muda nesse novo normal? A palavra de Deus. O que não muda nesse novo normal? O reino de Deus proclamado. O que não muda nesse novo normal? A volta de Cristo. Ele vai voltar. Para os que creem e para os que não creem. O que não muda? A palavra de Deus não muda. Todas as outras coisas estão mudando. Nós estamos precisando acordar para o novo normal. Colocar os nossos pés no chão e saber, todos nós somos um. Nós somos um só povo. Se nós quisermos vencer esse novo normal, nós precisamos unir as nossas forças com aqueles que proclamam a fé em Cristo Jesus. Pois nós sabemos, e o nosso Senhor Jesus já deixou registrado nas Escrituras, que nos últimos dias o mal se levantaria. Que se o Pai não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé resistiriam. Em vez de preocuparmos e brigarmos entre os da fé, precisamos saber que nós somos um só povo. E todos nós temos passado pela mesma crise. Esse é um momento do novo, em que devemos pensar no primeiro princípio. Nós devemos pensar num princípio que é pregado em todas as Escrituras. Que há um povo que ama a Deus, e esse povo ele deve andar junto. E o nosso Senhor Jesus deixou registrada a sua oração em João, especificamente no versículo 21. Ele fala assim: Senhor, como eu sou um contigo, Pai, assim eu rogo, para que eles sejam um. Sejam um. Não é uma oração de qualquer pessoa. Não é uma oração de um pastor. Não é uma oração de uma denominação. É a oração de um Deus Todo-Poderoso, que morreu por todos, por todas as denominações. Não é hora de nós discutirmos, amados. É hora de nós unirmos. Não é hora de nós ficar procurando quem está com a melhor verdade ou a maior verdade. Em tempo desse novo, é tempo de nós nos unirmos na oração do nosso Senhor Jesus. E ele ora, eu oro por esses e oro por quantos ainda o Senhor os chamar. Nós estávamos naquela oração, em João 17, 21. Nós estávamos lá. O Senhor Jesus pensou em nós. O Senhor Jesus pensou nessa crise. E a única oração que ele fez por nós não era para que o vírus acabasse, mas era para que nós sejamos um. Para que nós fôssemos um. Então, nesse momento do novo, normal, dessa transição radical nas nossas vidas, em que da noite para o dia virou normal a gente andar de máscaras na rua. E o anormal, gente que anda sem máscara. Quando alguém anda sem máscara perto de você na rua, começa a te dar você começa até a prender a respiração. Isso de 2 meses para cá. Antes, quando alguém espirrava, a gente sorria e falava saúde. Hoje, quando alguém espirra perto de nós, a primeira coisa que a gente olha para ver se está de máscara. Se ele espirra de novo, a segunda vez que a gente faz é afastar. Esse é o novo normal. Um novo normal que ninguém sabe o que tomar. Cada um indica um remédio. Cada um indica uma raiz, um chá, um shot de imunidade. E nas igrejas não tem sido diferente. Pregar em live, pregar longe do povo, pregar sentado, tudo é diferente, tudo tem sido diferente. Tentado trazer a imagem melhor, chegar o som em casa melhor, saber como aconselhar de longe, aconselhar por telefone. Antes a gente olhava olho no olho. As visitas agora são online. Nós não podemos visitar nem os nossos pais. E a saudade aperta.
Amados, nós precisamos uns dos outros nessa hora. A unidade tem que prevalecer acima das nossas diferenças. Se aqueles 4 jovens ficassem discutindo sobre as suas diferenças, quando eles levaram o aleijado no meio daquela multidão, eles nunca chegariam com o aleijado até Jesus. Com certeza aqueles 4 jovens não eram do mesmo tamanho. Eles tinham diferença de força. Mas eles compensaram as suas diferenças de tamanho e de força, e do que um achava e o outro achava, e chegaram num senso comum, para que aquele que estava enfermo pudesse chegar na presença daquele que podia curar todas as coisas. Essa missão continua, amados. E nós precisamos dos 4 jovens. Só um não vai conseguir chegar a levar o aleijado a Jesus. Só um não consegue transpor as multidões até Jesus. Se fosse só um, falou assim, não, eu é do meu jeito, porque eu penso assim, porque eu prego assim, e eu acredito assim, e colocasse aquele aleijado na cacunda, ele não conseguiria passar pela multidão, muito menos subir naquele telhado. Em tempo de crise, nós temos que pensar que maior do que as nossas diferenças é a nossa missão. Nós temos uma mesma missão. E essa missão, ela não vai passar com Covid, com terremoto, com inundação, com desastre, com guerras, com rumores de guerras, de aviões que ficam invadindo o território um do outro, e os outros aviões, se vocês estão acompanhando a internet, vocês estão vendo isso aí, de aviões invadindo espaço aéreo, e caças indo para escoltar para ele voltar, uma guerra fria. Isso tudo Jesus falou que ia acontecer, mas tem uma coisa que ele falou que também ia acontecer, a palavra dele não ia passar. Então, esse tempo para nós, povo de Deus, você que é da presbiteriana, da batista, da assembleia, mas que confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não é tempo de nós discutirmos entre nós. É tempo de nós obedecermos a oração do nosso Senhor Jesus e buscar a unidade. Todos os exércitos vieram a Davi. Cada uma na sua especialidade. Se você ler aqui o texto, são 2 capítulos que contam sobre os valentes de Davi, e fala, uns atiravam flecha com a mão direita e com a mão esquerda, outros com a funda partiam um fio de cabelo à distância, outros eram especialistas em escudo e lanças, outros especialistas em escudo e espada. Heróis que um com a lança matou 300, mas estava junto com os outros, que não mataram tantos assim. Não é momento de se gabar, é momento de se unir. Não é momento de dizer quem é melhor, é momento de ser melhor juntos. Então esse é o primeiro princípio. Se nós quisermos passar por essa transição, desse momento difícil que nós temos passado, nós precisamos aprender com todos que estão debaixo dessa mesma missão. É momento de nós buscarmos recursos com aqueles que sabem fazer. Nós precisamos ser mais humildes e procurar ajuda entre os nossos irmãos. Somos todos um. Independente do que nós pregamos, da teologia que nós temos, se você crê em Cristo Jesus, se você segue a esse Cristo Jesus, essas bandeiras todas caem, amados. Eu tenho uma triste notícia para dizer para aqueles que gostam muito da bandeira. No Novo Céu e Nova Terra, irmãos, não vai ter espaço de bandeira. A palavra de Deus diz que nós seremos um só povo, um só rebanho, e nós teremos um só pastor. Nós teremos um só pastor. Não é o pastor que vos fala, não é o pastor que fala a outra denominação, não é o bispo, o apóstolo, o pai apóstolo, o semideus, é um só, e o nome dele é Jesus. Nós seremos um só rebanho. É tempo da gente parar e voltar para aquele que sabe todas as coisas. Unidade é a primeira palavra. Segunda palavra, olha aí o texto, 1 Crônicas, capítulo 11. Então agora eles estão voltando, o exército se apresentando a Davi e reconhecendo como rei. E no versículo 2 diz aí, outrora sendo Saul ainda rei, era tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. O primeiro princípio é a unidade, independente do que eu sei, do que eu creio, tem um Deus maior.
O segundo princípio é, nesse tempo novo de transição, nós precisamos fazer como esses homens. Nós precisamos voltar ao que Deus prometeu, ao que está registrado nas Escrituras, para o tempo do fim. Jesus deixou várias palavras aos seus discípulos para o tempo do fim. Quando eles perguntaram, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quando é que o templo vai ser derrubado? Lá em Mateus 24. Jesus tinha falado com eles, não vão ficar pedra sobre pedra. Vai chegar um tempo que as guerras vão acontecer, que pais vão se levantar e matar seus filhos, que os filhos vão matar os pais, que haverá guerras entre nações e rumores de guerras, que haverá terremotos, que haverá epidemias. Nós chegamos nesse tempo. E aqui em Crônicas, quando chegou o tempo de transição, a primeira coisa, eles se uniram. A segunda coisa, eles procuraram saber qual eram as promessas de Deus. Olha, você venceu as guerras e existe uma promessa de que Deus é contigo e que você reinaria. Tempo de crise é tempo de nós voltarmos a aprofundar na palavra. A palavra de Deus tem as promessas para o Filho de Deus. Os filhos. Daquilo que nós teríamos que, do jeito que nós teríamos que estar, a condição que a gente teria que viver, o que a gente buscar, está tudo nas Escrituras, amados. A palavra de Deus não vai passar. O próprio Senhor Jesus disse, as minhas palavras não passarão. Tempo de crise é tempo da gente parar e buscar discernir, firmar nas promessas de Deus. O versículo 2 diz aí, também o Senhor teu Deus te disse. O que Deus disse a nós? O que Deus disse a nós? Nós, como reformados, então, nós pregamos a todo mundo, alto bom som, que a palavra de Deus, ela é suficiente e eficiente, e nesse momento de crise, o que a gente menos vê as pessoas falarem nas mídias é sobre a palavra. Nós postamos tudo, irmãos, menos a palavra. A palavra de Deus é a nossa direção. Se você observar no versículo 9 aí, eles não só olharam o que Deus tinha falado, mas eles viram o que Deus fazia. Ia Davi crescendo em poder, versículo 9, 1 Crônicas 10, 1 Crônicas 11, versículo 9. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Primeiro, o que Deus fala. Segundo, com quem você anda. Em tempo de crise, nós precisamos saber com quem nós temos andado. Há uma promessa de Deus nas Escrituras. Nos Salmos fala várias vezes que esse Deus dos exércitos, ele é com o seu povo. Nós lemos hoje no Salmo 29, o versículo 11. E Deus é com o seu povo. Deus libera paz sobre o seu povo e Deus é com o seu povo. Nosso Senhor Jesus disse, antes de subir naquela cruz, vocês vão ter muita tribulação e aflição. Mas sabe que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Há promessas, amados. Independente do que essa enfermidade vai alcançar, quantas igrejas ela vai atingir, quantos servos de Deus vão morrer também dessa doença. O fato de nós crermos no Senhor Jesus não nos dá imunidade a esse vírus. Nos dá o direito de viver eternamente. Nos livra da segunda morte. Nos dá um novo céu e uma nova terra. Vai nos dar um corpo incorruptível em que nunca mais doença nenhuma atingirá. Mas até lá, o que nós temos é a promessa de Deus que estará conosco. E que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque eu sei quem anda comigo. Tu estás comigo. Nós precisamos saber nesse momento as promessas de Deus. Nós precisamos voltar às Escrituras, porque são elas que nos enchem de fé e aumenta a nossa fé. Quem é o seu Deus? Com quem você anda? Isso faz toda a diferença, amados. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro agora de uma história narrada de um homem que estava, um jornalista que estava fazendo uma reportagem enquanto ele passava de uma nação para outra, de um país para o outro, uma viagem de navio, e aquele navio sofreu uma forte tempestade. E todo mundo daquele navio estava ansioso, com medo, alto mar,
tempestade. E de repente, no meio daquela tempestade, as pessoas passando, os olhos arregalados, o barco balançando muito, ele percebeu que havia uma criança num cantinho e que brincava, tranquila. E aquilo o assustou. E ele chegou perto daquela criança e perguntou para ela: minha filha, você não está com medo? E ela sorriu e disse: eu não. Mas por que você não tem medo? Meu pai é o capitão desse barco. Então não tenho medo. Quando nós sabemos quem está na direção da nossa vida, nós não podemos ter medo. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Ele é o Deus da paz. O Deus que preside dilúvios, como o Salmo 29 que nós lemos hoje, nessa manhã. E esse Deus, Ele é o nosso Pai. Enquanto o mundo inteiro está abalado, nós precisamos voltar para as promessas do nosso Deus. É tempo de nos unirmos. É tempo de voltarmos para aquilo que Deus nos prometeu. Independente do que esse vírus vai alcançar, independente aonde ele vai chegar na nossa cidade, independente a quem vai ser atingido, independente do ouro e da prata deste mundo, nós temos um Deus que vela por nós. Nós temos um Deus que é o nosso socorro. Nós temos um Deus que é o que preside as tempestades. Nós temos um Deus que prometeu que certamente, com certeza, isso é Salmo 23, o versículo 6, o Salmo do pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. No versículo 6 ele afirma: certamente, com certeza, a bondade e a misericórdia nos perseguirão todos os dias. Às vezes a gente acorda assustado. Meu Deus, parece que nada está dando certo. Irmão, aguarda até o final do dia, porque é uma promessa do Salmo 23, versículo 6. E ela diz que essa bondade, essa misericórdia, todo dia, ela vai perseguir até te alcançar. Não é você que vai correr atrás dela, é ela que corre atrás de você. Ei, você que é servo de Deus, ou você que diz que crê no Senhor, presta atenção, irmão. Para de correr atrás da bênção. Porque a Bíblia diz que é a bênção que vai correr atrás de você. Quando você ter esse Senhor como o Senhor da sua vida. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho que me preocupar com a bondade e a misericórdia. Porque Deus já preocupou para mim. Ele não só preocupou, mas Ele deixou uma ordem que está registrada. Essa bondade, essa misericórdia do nosso Deus vai perseguir o seu povo todos os dias da sua vida. Amém? Acorda, irmão. Precisamos voltar para a promessa de Deus. Tempo do novo. É tempo de algumas coisas que não mudam. E essas coisas não mudam. A palavra de Deus não muda. A oração do nosso Senhor Jesus para a gente ser unido não muda. A promessa de Deus que Ele vai nos perseguir com a bondade e misericórdia, que a mão dele estará conosco, para a gente ser firme, que Ele venceu, para a gente olhar para Ele. Isso não muda. Em nenhum tempo vai mudar. E nós precisamos entender isso. Amém, irmão? Vamos para o terceiro. Primeiro, unidade. Segundo, firmar nas promessas de Deus. Vai ler Bíblia, filho. Volta a ler Bíblia. Busca as promessas de Deus. Vai para os Salmos. Vai para o Novo Testamento. Terceiro passo. Então, primeiro, unidade. Segundo, firmar nas promessas de Deus. Terceiro, olha o versículo aí do capítulo 12. 1 Crônicas 12. Aqui continua os exércitos se apresentando. Contando a história de todos os exércitos. Agora, 1 Crônicas 12, versículo 18, 17 e 18 diz assim: Davi saiu ao encontro. É a turma dos Gaaditas. Essa turma que tinha cara de leão e agilidade de gazela. Escorriam, atravessavam rios, transbordando, Rio Jordão transbordando com as lanças e escudo na mão para guerrear e vencer a guerra.
Aqui a apresentação está acima. Então eles vêm e se apresentam a Davi. E Davi chega e fala assim: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi à fortaleza, Jerusalém. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregares aos meus adversários, não havendo maldade em mim, Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Versículo 18, lê comigo aí. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Porque o teu Deus te ajuda. Amassai falou: possuído pelo Espírito Santo de Deus, tomado, e o Espírito pousou sobre ele. Terceira medida que nós temos que fazer diante dessa nova transição, e nós vamos precisar buscar discernimento do alto, buscar o discernimento do Espírito. Amados, boas ideias são ótimas, e nesse tempo de crise nós temos visto aí que todo mundo tem dado boas ideias. Tem um monte de gente é médico para lá na internet dando receita de shot para imunidade, de remédio que é para tomar. São ideias boas, mas ninguém tem a certeza de nada ainda. Igrejas que têm dado ideias, 10 passos para isso, 7 para isso, são boas, todos estão lendo a palavra, mas eu quero te chamar a atenção para que esse texto diz: no momento de transição do novo, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que há um Espírito de Deus, do qual o nosso Senhor Jesus prometeu à sua igreja. Ele não prometeu só para pastores, ele não prometeu só para doutores, ele não prometeu só para especialistas da palavra. João 14, versículo 26, o nosso Senhor Jesus ali fala e deixa claro que esse Espírito, o Consolador, ele viria sobre a igreja, sobre toda a igreja. E esse Espírito, em João 14, 21, João 14, 26, fala que ele nos ensinaria tudo quanto nós temos que fazer. Ei, presta atenção, tudo quanto nós temos que fazer. Abra sua Bíblia em João 14, 26. Seja um crente de Bereia, confere, porque está escrito. Tempo de crise é tempo de nós buscarmos referência naquele que pode todas as coisas. Tempo de uma nova transição é tempo da gente buscar com aquele que sabe todas as transições. Num tempo de dúvida, não tome decisões porque você foi chamado para ser rei. Davi tinha sido chamado para ser rei, ungido para ser rei, promessa do profeta para ser rei. Mas nesse tempo de dúvida, enquanto chegou aquele povo de Benjamim, Judá, ele faz uma pergunta: olha, se vocês vêm em paz, vocês são bem-vindos, mas se vocês não estão com o coração em Deus, que Deus os julgue. Ele não tinha certeza, mesmo sendo rei, sendo ungido rei, Deus estando com ele. Há momentos na nossa vida que mesmo a gente crendo em Deus, a gente tendo fé em Senhor, nós somos pegos de surpresa pelo novo. E nesse tempo, não é o que eu sei, o que você sabe que é o melhor, é o que o Espírito Santo de Deus sabe que é o melhor, irmão. Olha o versículo 18 aí, de 1 Crônicas 12. O Espírito do Senhor apossou de Amizai e deu a direção. Esse é o Espírito prometido a nós, que foi dado depois que o véu rasgou de alto a baixo, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro fala que essa profecia se cumpriu, que acontecerá que nos últimos dias o Espírito do nosso Deus seria derramado sobre toda a carne. Amado, você tem o melhor conselheiro na sua vida. Sabe qual que é o problema?
você fica querendo respostas rápidas e prontas. A nossa geração é a geração do rápido, é a geração fast food, é a geração que tem preguiça de aprender. Ele prefere pagar para que os outros façam. Tem preguiça de aprender a fazer comida, então paga para o outro. Vai no fast food e compra, rápido. Porque tempo é dinheiro. E isso a gente tem trazido para as nossas vidas em todas as coisas. Em vez de nós buscarmos aquilo que o nosso Deus prometeu e falou que era para a gente fazer, busca a mim. Ele fala para a gente ir até Ele, para andar com Ele, para buscar o reino dEle em primeiro lugar. Nós temos buscado tudo menos Ele. A gente fica de internet em internet, de live em live. A gente não, vamos ver o que vai falar aqui. Vamos ver, irmão, você está com a palavra na mão. Aquilo que é o suficiente e eficiente para você está nas suas mãos. Vai para o seu quarto. É promessa de Deus quando a gente entrar no nosso quarto e trancar e falar, ó, o nosso Pai já está em secreto. Esse tempo de crise, Deus quer se revelar aos seus filhos. E nós ficamos escutando dos nossos irmãos, em vez de escutar do Pai. É como se hoje você chegasse, em vez de você escutar daquele que já viveu muitos anos, o seu pai, aqueles que ainda o têm vivo, que tem a sabedoria, que sofreu, fica perguntando ao irmão do lado, que nem passou por nada ainda, novo. Assim estamos nós. Em vez de voltarmos para as Escrituras, em vez de voltar para o secreto, em vez de passar um tempo diante do Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas e discerne todos os tempos, que tem toda a sabedoria, da promessa que habita em nós e que há de nos guiar e nos ensinar tudo quanto nós precisarmos. João 14, 26. A gente tem que decorar esse versículo. E voltar para Ele, para que Ele nos direcione, porque é um tempo novo. Nós ficamos correndo de internet, de live em live, de comentário a comentário, de pastor a pastor. E o pastor dos pastores está pronto para nos direcionar nesse tempo de tempestade. Tempo de tempestade, irmãos, não é para olhar para o lado, porque o do lado, ele acha que o barco vai afundar. Mas aquele que está acima de todas as coisas, ele continua andando sobre as águas. O Deus Todo-Poderoso continua dormindo em meio às tempestades. Porque quando ele acorda, uma só palavra, e tudo volta à bonança. Ele não só é o Senhor das tempestades, ele não só preside os dilúvios, ele dorme no meio dos dilúvios. O que a gente não faz. Volte para ele. Em tempo do novo, Deus tem a direção para a sua vida. Pare de dar Ctrl+C, Ctrl+V. Pare de ser a geração Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer porque está dando certo ali, nós vamos fazer também. Não ali, ó, está fazendo assim. Irmão, gaste um tempo dentro do seu quarto. Gaste um tempo nas Escrituras. Tem uma agenda do lado com uma caneta. Deixa Deus falar o seu coração. Nós vamos entender isso. Essa semana, eu orando ao Senhor, e depois eu adormeci orando, naquela noite, eu tive um sonho. A palavra do Senhor diz, quem teve um sonho, conte como um sonho. E nesse sonho, eu vi as pessoas furando os seus terrenos, o seu lote, a sua propriedade. Eu vi pelo menos um. E saía de lá muito petróleo. E eles começaram a ganhar muito dinheiro com aquilo. E no meu coração eu falava assim, gente, eu vou pro meu terreno furar porque eu também quero petróleo. Sonho esquisito, né? Mas eu acho que quem está entendendo agora esse momento, que todo mundo está perdendo dinheiro, que todo mundo está quebrando, tudo vai diminuir em todos os países, eu acho que esse... E eu fui pro meu terreno, amados. E quando chegou lá, eu furei o primeiro buraco, saiu nada. Mas no segundo buraco, jorrou muito água. Jorrou muita água. E não petróleo, como nos demais jorravam. E eu fiquei triste no sonho. Isso é um sonho.
E quando eu fiquei triste, eu ouvi uma voz no sonho que diz assim para mim: essa é a água mais pura de todo o mundo. Por que está triste? E eu acordei assustado e comecei a chorar, porque eu senti Deus falando comigo. Amados, nós temos a água mais pura de todo o mundo jorrando de dentro de nós, porque é promessa de um Deus que não pode mentir. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Chorei demais. Pedi perdão a Deus. Não corra atrás do que todos estão correndo, porque o nosso Pai tem a nossa direção. E Ele já prometeu que nós daríamos muitas águas, em qualquer tempo. Em qualquer tempo, há um rio de água cristalina a jorrar daqueles que creem no Senhor Jesus. Busque a direção daquele que pode todas as coisas. Busque discernimento do Espírito e não do que os outros falam. E Deus vai falar ao seu coração. Ele não nos abandonou. É Ele que jorra essas águas, mas é para quem crê. Não é para quem segue religião. É para quem crê. E quem crê, obedece. Tempo de volta ao Senhor. A última palavra. Então a primeira é a unidade, apesar das nossas diferenças. A segunda palavra é firme nas promessas de Deus. Volte para as Escrituras. A terceira é busque conselho do Espírito. E Ele discerne todos os tempos. Ele não se perdeu. Ele continua presidindo os dilúvios. Há uma promessa desse Consolador estaria conosco todos os nossos dias. E por último, amados, olha aí um versículo interessante que ontem despertou meu coração. 1 Crônicas, capítulo 12. Olha o versículo 32. Que diz assim: aqui continua se apresentando os exércitos a Davi para se unir a esse novo reinado. E aí diz aqui: dos filhos de Issacar, que é uma das 12 tribos, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. No meio do povo de Deus, não são todos. Aqui é de uma tribo só. As outras tribos falam todas as qualidades que eles tinham. Uns na funda, outros na lança, outros na espada, outros em escudo, outros em atravessar rio nadando, com cara de leão. E aqui a tribo de Issacar. E aqui não fala de escudo, de espada, mas aqui fala um detalhe: especialistas em discernir tempos e épocas para saber o que Israel deveria fazer. Busque aqueles que fazem a leitura correta da nossa época. No meio do povo de Deus, sempre haverá pessoas dotadas que fazem a leitura correta. Deus sempre deixou, e não são todos, porque senão todos seriam mãos, senão todos seriam boca, senão todos seriam olhos, ouvidos. Nós somos um corpo. E nesse corpo há pessoas que discernem épocas, que são dotadas por Deus para fazer a leitura rápida e mostrar qual é a transição que o nosso Deus está fazendo. São esse tipo de pessoa que nós temos que dar atenção. São esse tipo de pessoas que nós temos que prestar mais atenção. E não discutir com essas pessoas. Eu não concordo. Preste atenção no que Deus está fazendo nesses dias. Faça a leitura rápida. Anda com essas pessoas que fazem leitura rápida. Existem pessoas que foram preparados na nossa frente para essa época.
Gente que já está na mídia há mais tempo. Gente que foi jogada na mídia há mais tempo e há mais anos. Que já estão preparados. Faculdades que há mais tempo já estão à distância. Curso à distância. E não aqueles que estão começando agora. Gente que já foi preparado antes para esse tempo de agora. Fica ligado, fica esperto. O mundo mudou. As empresas sabem que agora não precisa gastar tanto dinheiro para fazer reuniões e pagar tanto passagem de avião e hotéis, porque pela live, pelo Zoom, pelo Meet, pelo Google, né? Uma reunião de algumas horas e grandes economias, tudo vai mudar. Agora quem é gadita, quem tem cara de leão, é que vai romper e atravessar os grandes rios. Não precisa de grandes empresas. Agora é que vai aparecer grandes pessoas. Que dentro da sua casa vai fazer a grande diferença. Que as habilidades vão aparecer não pelo show, pela apresentação, porque dentro da sua casa, num computador, ela vai fazer toda a diferença para aquela empresa ou para aquela escola. Fica ligado, irmão. Os tempos mudaram. Ande com as pessoas que já foram preparadas para esse tempo. Estuda sobre elas. Dá ouvido a essas pessoas. Gente que está mudando. Nós precisamos mudar. Porque o mundo mudou. As igrejas mudaram. Nós estamos numa transição forte, grande. E que nós não temos ainda o todo que nós vamos fazer. Mas já começou a acontecer. As lives vão aumentar e vão aumentar e vão aumentar de qualidade e vão aumentar. Nunca mais vai deixar de ter live. Muitas pessoas vão deixar de ir nas igrejas. Porque o conteúdo das igrejas estão acessando agora por aí. E vão ficar gravados. Não sei quantos 1000% aumentou. Cultos, conselhos, tudo por live. Agora, eles não vão vir na igreja pelo seu apelo. Eles não vão colocar o dízimo e oferta no gasofilaço, porque você é o pastor, porque é a igreja, porque foi batizado. Nesse tempo, nem batizado estão sendo. Porque você dá a ceia, nem ceia está tendo. Agora as pessoas vão honrar a Deus com seus princípios, com fidelidade, porque Ele é Deus. Agora é a hora e o divisor de águas daqueles que andam com Deus e daqueles que frequentavam igrejas. Porque quem anda com Deus vai continuar andando com Deus. Porque a palavra do Senhor não passa. Mas as igrejas vão passar. A igreja do Senhor Jesus não. Mas todas as demais vão. Vocês entenderam o recado? Aquele que é do Senhor vai permanecer para sempre. Agora é hora de nós sabermos quem realmente anda com Deus. E eu quero te convidar nessa manhã a andar com Deus. Como, pastor? Nesses princípios que eu te passei nessa manhã. Aprenda a se unir. Aprenda que maior do que as nossas diferenças é a nossa missão. Nós temos uma só missão. De continuar proclamando o Evangelho e o Reino de Deus. De continuar proclamando uma nova esperança. Uma boa notícia no meio da pandemia. O nosso Senhor continua presidindo os dilúvios. E Ele continua presidindo a nossa vida. Nós precisamos, nesse momento, reconhecer que precisamos uns dos outros. Nós precisamos reconhecer nesse momento. Precisamos voltar para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, que firmam o nosso coração, que não deixam o coração tremendo e abalado, mas firme naquilo que o nosso Pai prometeu. Nós precisamos buscar discernimento do Espírito Santo de Deus. Amados, nós precisamos aprender com aqueles que sabem mais do que a gente. Sermos humildes. Há alguma tribo que Deus levantou e preparou para este momento. Não precisamos ficar inventando rodas diferentes, pois elas já existem.
só para dizer a minha denominação, a roda já existe. Vamos usar as que tem, sem abandonar a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus possa falar ao seu coração quando no quarto você fechar a porta. O Deus que preside todos os tempos, que preside eternamente, que possa soprar no teu espírito, te dê força, como o Salmo 29 falou nessa manhã, te dá força. O Deus que dá força ao seu povo, o Deus que anda com o seu povo. Que Ele seja contigo nessa manhã no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela sua direção, pelo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Desperta o teu povo para um tempo novo, pois aquilo que passou não vai existir. Mas o Senhor faz nova todas as coisas. A cada manhã, até as misericórdias, o Senhor renova. Nada é parecido como ontem. Tudo novo. Tudo se faz novo na tua presença. Derrama sobre o teu povo, Pai, teu Espírito, trazendo paz e conforto, trazendo ânimo, levantando o teu povo, trazendo novas ideias que vêm do teu Espírito. Pois o Senhor é o Deus que preside os dilúvios. O Senhor é o Deus que preside eternamente. Vem sobre o teu povo. Aumenta a nossa fé. Dá-nos discernimento do teu Espírito. Abra os nossos olhos para a tua palavra. Possamos aprender a andar juntos, apesar das diferenças, para que o teu reino seja glorificado, para que todos saibam que nós somos filhos do Senhor. É assim que teu Filho Jesus termina esse pedido na oração em João 17, 21. Possamos ser uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Fica na paz. E agora vai sair o vídeo do Geração aí para as crianças. Eu divulgue o vídeo, tá ficando muito bom essas historinhas aí. Tenho acompanhado. Passe para mais crianças. Agora é o momento da gente semear. Passe para outras igrejas. Tem igrejas que não têm tido o discernimento ou nem equipamento, ou as pessoas que se despertaram para fazer isso. Então ajude as crianças das outras igrejas que vocês conhecem. Passe essas histórias para elas aí, para ser bênção na vida delas. Deus abençoe. Fique na paz.